Você já está aí aberto, meu irmão, Mateus capítulo 6, o versículo 6 também. Vamos ler até o verso 8, tá? Diz assim: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vos lo pedirdes. Amém? Meus irmãos, nessa noite a gente vai falar sobre algo que é... Tudo que eu falo eu digo que é vital, né? Mas é porque é mesmo, querido. Tudo o que a palavra de Deus ministra ao coração é importantíssimo para que o todo nos faça permanecer em Jesus. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a importância do relacionamento com Deus. Muitas pessoas ainda não conseguem entender ou têm um entendimento muito distante do que é se relacionar com Deus. As pessoas no Antigo Testamento tinham muitos paradigmas, muitos dogmas, né? Não via um Deus pessoal, um Deus que está atento às suas necessidades, um Deus que está atento aos seus medos, um Deus que está com você diante das suas lutas. Então hoje nós precisamos entender que nós temos um Deus que se relaciona, amém, querido? Você tem um Deus que é relacionável, um Deus que te ouve e um Deus também que fala. Um Deus que fala com você. Querido, eu já falei isso aqui outras vezes, mas é importante frisar. Deus, ele fala, querido. E é importante, quando nós ouvirmos a palavra do Senhor, nós retermos aquilo, porque se transformará para nós poder e vida. Então nós vamos falar hoje aqui alguns aspectos, alguns pontos da importância de o porquê você deve se relacionar com Deus. E nós vamos ver nessa noite, meu irmão, que o relacionamento com Deus que nós vamos falar aqui, não é isso somente. Não é você vir da sua casa, sentar nesse banco, cantar, ouvir da palavra e ir para a sua casa. Vai muito além do que isso, é um relacionamento pessoal, íntimo. É um relacionamento entre você e Deus. Isso aqui faz parte do relacionamento. Mas sabe aonde tudo isso aqui começou? É importante, eu me lembro que uma vez eu escutei o pastor falando isso, e querido, como foi poderoso receber aquela palavra. Sabe como esse ministério começou? Através de um relacionamento pessoal, no secreto, onde só tinha Deus e um indivíduo. Sabe onde começa um ministério? Num relacionamento com Deus. Sabe onde começa muitas vezes uma chamada? Num relacionamento com Deus. Como esse pastor falou, sabe aonde os grandes ministros hoje da nossa nação, deste mundo, começaram? Num relacionamento pessoal com Deus. Íntimo com o Senhor, no secreto. Sabe aonde a sua vitória, ela será encontrada? Você pode procurar em vários lugares, mas a sua vitória está no secreto com o Senhor. Então nós vamos ver algumas coisas aqui, como é importante nós conhecermos esse Deus, que se relaciona pessoalmente, um Deus que fala com você, um Deus que te orienta, através do seu Espírito, através da sua palavra, de várias formas o Senhor pode falar, mas Ele te guia. O Senhor, Ele fala com você através dos ministros. Querido, entenda algo. Deus fala conosco de forma coletiva, né? Muitas vezes a gente está aqui no culto, o Senhor fala conosco, ministra ao nosso coração, mas tem uma maneira, meu irmão, que é diferente. Tem um negócio que é diferente, que a gente sabe que Deus está falando só com a gente. Tem um momento, querido, que é diferente, que a gente sabe que não é para ninguém. Às vezes o pastor tem esse costume, Deus falou com você, aí a gente realmente ouviu da palavra de Deus, Deus falou conosco, aí o pastor fala, Deus falou com você, amém, realmente Deus falou conosco. Mas tem um falar do Senhor, meu irmão, que é diferente. Ele toca, ele esmiuça o seu interior, ele esmiuça o seu íntimo.
seja através de uma profecia. Meu irmão, eu já recebi profecia em cada lugar doido. Uma vez eu estava no hospital, acredito, um cara parou e me deu uma profecia. Dentro do hospital. Jesus, o que é isso, meu Deus? Na igreja, mas dentro do hospital, querido. Ó, Deus fala com a gente, sabe, tem um momento, é de fé, querido. Só quem já ouviu o Senhor pessoalmente, num relacionamento pessoal, sabe o que eu estou falando. Querido, é gostoso demais ouvir Deus falando para você. Você sabe que não é para ninguém, é Deus falando com você. É o Espírito Santo falando com você. É Deus dando uma palavra a um servo seu para vir diretamente para o seu coração. É como a gente chama a palavra rema, que sai do trono, ela sai fresquinha do trono de Deus. E ela alcança o seu coração. Querido, nós podemos viver esse relacionamento. Nós temos que encontrar esse Deus relacionável. E a gente vai conversar aqui, tá? A gente vai ver aqui algumas coisas, tá bom? Então, vamos andando aqui. Jesus aqui, como nós acabamos de ler, Jesus falou que a vontade do Senhor era diferente do que os homens estavam praticando naquele tempo. Jesus cita a palavra hipócrita e gentios para falar daquelas pessoas que faziam tudo à vista para que outros vissem. Sabe, que oravam repetidamente. E Jesus, ele começa a ensinar aos discípulos ali que estavam ouvindo e diz: olha, Deus quer um relacionamento pessoal com você. Deus não quer, é importante, a gente pode orar aqui, a gente pode orar no hospital por enfermos, a gente pode orar na rua, no comércio, mas a vontade do Senhor é criar, é construir um relacionamento íntimo com você no seu secreto. É onde não haverá ninguém, é onde não haverá seu cônjuge, aonde não haverá seus filhos, é onde não haverá outros irmãos da igreja, é onde vai ter somente você e Deus. Jesus disse: eles oram para que todos vejam, para que isso traga glória. Mas eu quero que vocês entendam como eles falam aqui. Quando vocês forem orar, Jesus falando acerca do que Deus deseja, o que é que Deus quer. Quando você for orar, entre no seu aposento, entre no seu lugar mais íntimo, aonde você fica só. Entre no seu lugar. A gente muitas vezes ora, entra no teu quarto, mas às vezes o quarto não é o lugar onde a gente fica só, porque tem menino lá dormindo que pode acordar. Eu não sei onde é, mas encontre um lugar aonde ficará apenas você e Deus. Jesus disse: entra no teu íntimo, entra no teu aposento, entra no teu lugar de repouso, fecha a porta e começa a conversar sozinho com Deus. Começa a construir um relacionamento íntimo com Deus. E a Bíblia diz que no secreto, o Deus que está em secreto, Ele nos ouvirá, Ele se achegará, Ele se atentará sobre nós e nos recompensará. Essa recompensa pode ser de várias formas. Para mim, a mais maravilhosa é ouvindo a voz do Senhor e vendo as suas promessas serem cumpridas. E Jesus, ele continua e diz: olha, quando vocês forem orar, não usem de vãs repetições. Ou seja, não sejam pessoas robotizadas. Pastor Jefferson já usou muito esse exemplo aqui. Se você fosse conversar com uma pessoa que todo dia ele falasse a mesma coisa com você, você ia criar um relacionamento com essa pessoa? O que é que você acha? Imagina se o seu marido, a sua esposa, todos os dias falasse a mesma coisa. Todos os dias, e não mudasse nada. Você acha que o seu casamento iria durar? Não ia ter uma conversa saudável, não ia conversar nada, não ia conversar sobre problema, não ia conversar sobre nada. Então, é necessário nós sermos relacionáveis, nós conversarmos, nós ouvirmos, nós contarmos história, nós contarmos os nossos medos, contarmos as nossas alegrias, contarmos as nossas ansiedades. Querida, a gente tem ansiedade. Inclusive, Jesus disse, Paulo escreve e diz: olha, lancem sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus não quer um relacionamento robotizado, meu irmão. Deus, ele quer se relacionar com você de forma poderosa. Deus, ele quer conversar. Deus, ele quer ouvir os seus medos. Deus, ele quer que você abra a sua boca para que ele ouça o que está em seu coração. Ele já sabe, eu sei, mas quando você fala,
algo de novo acontece, um peso sai do seu interior, o Espírito Santo vai te tratando, porque a Bíblia fala que, embora nós creiamos, é necessário falar, confessar, nós temos que desabafar, querido. Desabafar não é coisa só de mulher não, tá? O homem também tem que desabafar com Deus, a gente tem que desabafar com o Senhor. Homem também tem medo, querido, homem também tem medo. Homem também tem os seus receios, homem também tem suas angústias, suas dores, assim como as mulheres, e você precisa chegar para o Senhor e falar. Eu quero que nessa noite você saia daqui, se você ainda não faz isso, você saia daqui convicto a criar um relacionamento íntimo com Jesus. O Senhor quer ouvir, meu irmão, o seu coração. O Senhor te espera no secreto. Entenda que nessa noite eu estou aqui como um profeta de Deus sobre a sua vida. Deus quer criar um relacionamento íntimo com você, no secreto. E o relacionamento do secreto se manifestará aonde quer que você esteja. Se manifestará na igreja, se manifestará no seu trabalho, se manifestará em qualquer lugar. Mas é importante nós entendermos o que Jesus estava falando. Deus quer criar e construir um relacionamento íntimo, onde só há você e Ele. Nós estamos falando, eu estou falando aqui, querido, um pouco sobre oração, porque quando se trata de Deus, a forma mais clara de um vivo e íntimo relacionamento com Ele é a oração. A gente pode adorá-lo, a gente pode cantar, mas a maior intimidade que nós podemos encontrar com o Senhor é através da oração. É onde a oração, meu irmão, é onde nós nos derramamos. A oração é onde nós despojamos o nosso coração diante de Deus. No secreto ali, a oração é onde nós abrimos mão de nossas forças. Quando você vai orar, você está dizendo: Deus, eu não consigo. Quando você se ajoelha para buscar ao Senhor, muitas vezes se deita, você está dizendo: Deus, eu não tenho capacidade, eu estou me entregando diante de Ti, sê por mim, fala comigo. Então, meu irmão, nós estamos falando sobre a oração porque é a forma mais íntima de você buscar ao Senhor, é onde ali o Espírito irá moldar o seu coração. Querido, é um negócio assim maravilhoso, quando você está orando e o Espírito Santo fala com você. Eu recebo pregação orando, querido, acredita nisso? Já recebeu oração orando já? O cara está orando, recebe uma pregação assim, ó, fresquinha, glória. Estava nem lendo Bíblia, recebi. Às vezes eu estou orando, chego na Bíblia, parece que os olhos vão se abrindo. Depois da oração, querido, tudo pode acontecer. Depois da oração, o negócio esquenta. Então, é necessário termos esse relacionamento. Lucas 18:1, não precisa você abrir, tá? Jesus fala ali uma parábola, vocês conhecem, sobre o juiz ali, aquela mulher. Jesus começa aquela parábola dizendo sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, mostrando que a perseverança em oração trará a manifestação da justiça de Deus sobre a nossa vida. Em Mateus 7, também Jesus fala sobre a bondade de Deus que alcançamos através do relacionamento com Ele. É através da oração que Jesus fala que nós podemos pedir e nos seria dado, que nós podemos buscar e nós encontraríamos, que nós batemos, insistimos e a porta seria aberta, nós romperíamos. Olha só, querido, você rompe através da oração. Aquilo que está parado, tapado, te travando através da oração, cai por terra, meu irmão, e você avança. Em 1 Tessalonicenses, Paulo escreve àquela igreja e diz que aquela igreja deve orar sem cessar. Meu irmão, orar é se relacionar, é criar intimidade com Deus. Jesus sabia da importância disso. Paulo conhecia a importância disso, ele deu esse mandamento. Olha, eu quero que vocês, meu irmão Paulo diz, eu quero que vocês orem pelos que estão em eminência, orem pelos seus inimigos, eu quero que vocês orem, eu quero que vocês criem um relacionamento com Deus. E nós vamos ver aqui a importância, porque, meu irmão, é importante você se relacionar com o Senhor. Imagine a pessoa mais estimada dessa terra. Você tem algum é fã, como é, rapaz?
Você tem alguma super estrela assim que você gosta, sei lá, alguém que faz um filme, que você gosta muito daquele filme. Imagina você perto dessa pessoa. Como é que você ia ficar? Hein? Sei lá, qualquer pessoa. Imagina você perto daquela pessoa que você olha e aquela pessoa faz brilhar os seus olhos. Rapaz, como eu queria ficar perto dessa pessoa. Como eu gosto da personalidade dessa pessoa. Como eu gosto daquilo que ela carrega. Agora troca isso para Jesus. É a mesma coisa. Você pode ficar perto do Senhor, do Deus de toda a terra, de todo o universo, e Ele ministrará o seu coração. Então, para não me deter muito aqui, vamos andando, tá? E algo que você deve conhecer, meu irmão, e entender, é que o relacionamento, a intimidade com Deus, gera poder. Isso aqui é importante, também. Intimidade com Deus é igual a poder. Intimidade com Deus é igual a ousadia. Meu irmão, tem uma passagem na Bíblia de uns camaradas que foram expulsar uns demônios e disseram: eu te expulso em nome do Deus de Paulo. Aí os demônios lá dentro daquele camarada disseram: rapaz, Paulo eu conheço, o Deus de Paulo eu também conheço, mas tu, quem é? Irmão, através do nosso relacionamento com Deus, até o inferno sabe que a gente é. Porque você se torna uma ameaça para o reino de Satanás. Crente que não tem relacionamento com Deus, Satanás está nem aí não, meu irmão. É só mais um. Ele até deixa ficar dentro da igreja, que é para bagunçar mesmo. Mas crente que tem relacionamento com Deus, esse é uma ameaça para Satanás. Satanás teme esse, Satanás observa. Por quê? Porque nós nos tornamos autoridades do Senhor. Quando nós criamos um relacionamento com Deus, o nosso falar se torna o falar do Senhor. Quando nós criamos um relacionamento com Deus, o nosso determinar se transforma no determinar de Deus. Porque nós recebemos autoridade, recebemos poder, recebemos revestimento do Espírito. Então, quando nós criamos relacionamento, até o inferno nos conhece. Até os demônios, que não era nem Satanás, sei lá quantos demônios tem nessa tão vasta vivência espiritual. Mas ele disse: olha, eu conheço Paulo, irmão. Paulo eu conheço, Jesus eu conheci, e Paulo também. Então, o relacionamento com Deus nos dá poder. Eu quero que você abra lá em 1 Timóteo, por gentileza, capítulo 1. Vamos orar. Criar um relacionamento com Deus é um negócio tão incrível que uma vez eu fui orar, meu irmão, eu estava cansado. Deus é bom demais, Deus é misericordioso. Uma vez eu fui orar, eu estava cansado. Quem nunca dormiu orando, que jogue a primeira pedra, né? Todo mundo já, em algum momento já aconteceu isso, né? Uma vez eu fui orar, eu estava cansado, meu irmão disse: mas eu vou me ajoelhar aqui, Aí eu fui orar, comecei, capotei. Eu capotei. Vocês acreditam que diante do meu capotar, mesmo diante eu prostrado ali, acabado, cansado, mas eu me ajoelho. Tem até aquela música de Ludmilla Ferrer, né? Eu, alta madrugada vem, já estou cansado, mas ouço Deus me chamar. Já ouviu essa música já? Essa música é de intimidade. Eu cansado, eu fui lá, me ajoelhei, dormi. Pois Deus não me deu uma revelação. E quando a revelação acabou, eu acordei, o sangue de Jesus. Eu disse: será que foi Deus que fez eu dormir? Olha para isso, imagina. Mas, querido, eu capotei. Deus me deu uma revelação. E não foi sonho não, foi revelação mesmo de Deus. Mas como Deus é tão bom. Até o cansado Jesus fala comigo. Querido, como é importante um relacionamento com o Senhor. 1 Timóteo, querido, abra lá. 1 Timóteo, capítulo 1. Nós vamos ver aqui que a intimidade com o Senhor nos traz força para combater e permanecer. 1 Timóteo 1,18 diz assim: isso é Paulo falando para Timóteo, tá? Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia. Em algumas traduções eles falam: olha, Timóteo, segundo as profecias que houve acerca de ti,
trava por elas um combate. Olha o que Paulo estava falando aqui para Timóteo, meu irmão. Paulo diz: Timóteo, lembre-se que Deus falou com você. Porque o que é profecia? Nada mais é do que Deus falando a um homem. Nada mais é do que Deus manifestando o futuro a um homem. Nada mais é do que Deus criando coisas dentro do homem. E tantas outras coisas que a gente pode dizer. Mas Paulo aqui diz que Timóteo tinha um relacionamento com Deus. Timóteo tinha um relacionamento com Deus. Timóteo falava e ouvia. Porque aqui diz que ouve, aqui Paulo fala que Deus falou pessoalmente para Timóteo. E Paulo diz: Timóteo, houve uma profecia acerca de você. Não foi da igreja que você está pastoreando, não foi dos seus parentes, da sua mãe ou da sua avó lá que gerou essa fé em você, mas houve uma profecia acerca de você. E essa profecia eu quero que você se agarre nela e você combata. E você lute, porque Paulo sabia que quando Deus fala, a palavra de Deus direcionada ao homem, dá a ele capacidade e poder para resistir até as maiores lutas, meus irmãos. Meus irmãos, sem a palavra de Deus ordenada a você como indivíduo, tem luta que você não consegue suportar. Porque é importante termos um relacionamento pessoal com Deus. Porque se você quiser permanecer até o fim, se você quiser diante das lutas vencer, ultrapassar, chorar, clamar e ir adiante avançando, você precisa ligeiramente construir um relacionamento com Deus, porque Deus irá falar com você, e quando Deus fala, a palavra dele gera poder, ao qual faz com que você fique firme, meu irmão, para não desfalecer. Para não desfalecer. Quando Deus fala com você, meu irmão, ainda que o pau esteja quebrando, você segura. Ele falou. Satanás miserável, pode ser o que der, o pau pode estar quebrando, mas o Senhor falou, e falou, está falado. A gente diz, meu irmão, é tão incrível quando Deus fala algo ao nosso respeito, essa palavra se torna algo tão poderoso diante de nós, que nós continuamos até em meio às lutas, meus irmãos. Por que é importante você criar um relacionamento pessoal com Deus? Porque no relacionamento com Deus, Ele irá te blindar, Ele irá te dar munição, Ele irá te dar força, Ele irá te dar palavra para que você resista. E essas palavras podem vir através do seu espírito falando, através ali quando você está buscando na sua palavra, porque nós devemos entender que nós lemos a Bíblia, um ateu conhece a Bíblia. Qual é a diferença nossa para o ateu? É que nós temos o Espírito Santo. E tem palavras que a gente conhece, a gente passa, mas tem passagem da Bíblia que quando a gente passa, o Espírito Santo pega aquilo ali e fala: essa daqui é para você agora. Essa daqui eu estou falando para você agora. Isso que está escrito é eu dizendo para você. Meu irmão, a gente segura aquilo. Aquilo dá uma força, aquilo dá um ânimo. Então, por que é importante você criar um relacionamento? Construa um relacionamento com Deus. Por quê? Porque no relacionamento com Deus, você irá se deixar ser moldado. Você irá se deixar receber do Senhor. E Ele vai falar ao teu coração, meu irmão. E quando Ele falar, aquela palavra se transformará em poder e você permanecerá. Como Timóteo, Paulo escreveu e disse: por essa palavra eu quero que você lute. Eu quero que você não desista. Agarre-se nessa palavra que Deus falou acerca de você e bota para quebrar, Timóteo. Não para não. Deus falou, está falado. Deus disse vai, vai. Deus disse fica, fica. Deus disse vai para a esquerda, vai para a esquerda. Se foi para a direita, vira. Mas se Deus disse permanece, permanece. Eu não sei o que foi que Deus falou para Timóteo, mas Deus falou. Eu não sei o que Deus falou para você, meu irmão, mas seja lá o que Deus falou para você, fica nessa palavra. Não volte não, meu irmão. Deixa o pau quebrar. Deus falou, meu irmão. Ele se responsabiliza em criar o impossível para que se cumpra. Mas creia no que Deus falou, que quando Deus fala, gera poder. A palavra, ela gera poder dentro de nós, para que a gente avance. Vá lá em Romanos 4, por favor, meu irmão. Romanos 4.
Isso aqui, meu irmão, é um negócio assim que... Romanos 4. Romanos 4, vamos ler o verso 18. Amém? Isso aqui falando acerca de Abraão, olha isso aqui, meu irmão. O qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Amém? Meus irmãos, quando nós criamos um relacionamento com Deus, nós ouvimos a sua voz, somos moldados pelo seu Espírito, isso nos faz permanecer diante das lutas. E algo que eu amo isso no Senhor, querido. É que Deus, pense num Deus que gosta de dar promessa para o seu filho, para um filho seu, é o Deus de Israel. Meu irmão, Deus gosta de dar promessa. Meu irmão, Deus está doido para dar promessa. Meu irmão, Deus tem tanta coisa para derramar na sua vida, na sua. Deus tem tanta coisa para fazer através de você. Ele está doido para falar, mas você não vai. Ele está doido para manifestar, mas você não insiste. Deus ama falar conosco o que Ele quer fazer. E as promessas de Deus, elas se tornam, meu irmão, um combustível dentro da nossa alma. Quem é que tem promessa de Deus? Deixa eu ver, irmão. Você tem promessa de Deus? Amém? Amém. Vamos, essa palavra que Deus deu para você, não sei nem quanto tempo faz. Isso é um combustível de Jesus. E quando você lembra dessa palavra, ela te dá uma força, ela te dá ânimo, ela te dá capacidade para continuar, para vencer. Romanos 4, que nós lemos aqui, fala de um acontecimento que teve com Abraão. Nós sabemos muito bem a história de Abraão, de que Abraão recebeu uma promessa de Deus, que seria pai de nações, pai de multidões. Abraão já era velho. Sara, bichinha, não tinha mais condição de ter filho. Sara estava muito adiantada em dias, né? Não tinha mais capacidade de ter filhos. Seu ventre não tinha mais a capacidade de gerar filhos. E a Bíblia fala que Deus falou para Abraão, como vocês conhecem, que ele seria pai de nações. E a Bíblia fala que a partir da palavra de Deus, criada com esse relacionamento e manifesta a Abraão, foram geradas duas esperanças dentro de Abraão. Uma esperança carnal e uma esperança espiritual. A Bíblia fala aqui, diz o seguinte, que Abraão em esperança, creu contra a esperança. O que é isso? Isso, todo mundo passa por isso. Existe a palavra de Deus ao nosso respeito. A gente se agarra nessa palavra. Nós começamos a acreditar nela. Mas existe outra esperança carnal também, que combate contra a esperança de Deus, que diz, não vai conseguir. Olha como é que está. Olha para a situação. Olha em tua volta. E fica essa guerra. Você já viveu essa guerra já? Fica essa guerra no seu interior. A palavra que Deus gerou em seu coração, que te deu força, fica lutando contra aquela esperança. Por quê? Abraão, ele tinha uma situação nada favorável. Era velho, a esposa dele era velha, não conseguia mais gerar filhos, não tinha mais condição. E a Bíblia diz que quando Deus falou, Abraão creu. E isso foi-lhe imputado como justiça. Por quê? Abraão olhava para a situação, dizia, meu corpo está amortecido. O ventre da minha esposa está amortecido. Não tem condição de a gente ter um filho. Mas existe uma palavra de Deus que diz que eu teria. Então, nessa palavra, eu vou vencer até os momentos e a circunstância desfavorável. Irmão, quando Deus fala, até diante do eminente, do possível fracasso, você diz que ele não é como nada. Porque quando Deus fala, até o fracasso, meu irmão, a gente desconsidera. Porque a gente sabe que quando Ele fala, vai acontecer.
Abraão aqui, a Bíblia fala que ele estava já adiantado em dias, o amortecimento do ventre da sua esposa ali já era um fato, e a Bíblia diz que ele não atentou-se para isso, embora a sua esperança carnal dizia que não havia possibilidade, ele acreditou na voz de Deus que foi dirigida a ele. Ele disse: eu vou ser pai de nações, eu vou acreditar. E Abraão foi. Por que não vai acontecer com você hoje? Não estou dizendo literalmente ser pai ou mãe, mas aquilo que Deus falou para você. Meu irmão, quando Deus dirige a palavra para nós, para você individualmente, 6 coisas podem acontecer. A gente viu tudo isso aqui na passagem de Abraão. Primeiro, que quando Deus fala, meu irmão, Ele nos faz crer no impossível. Quando Deus fala, a nossa fé é fortalecida. Meu irmão, quando Deus fala, o que Deus fala ao nosso respeito nos faz desconsiderar até o possível fracasso que está diante de nós, através da confiança que temos em Deus de que Ele fará. Quando Deus fala, Ele livra-nos da incredulidade. Quando Deus fala, desperta o nosso louvor e adoração. E quando Deus fala com você, Ele mostra a manifestação do poder dEle na sua vida. Meu irmão, Deus fez algo maravilhoso com Abraão. As circunstâncias eram totalmente desfavoráveis, mas através do relacionamento com Deus, Deus construindo um relacionamento com Abraão, deu-lhe munição poderosa, e disse: Abraão, você vai ser pai de nações. Abraão disse: eu creio, o Senhor falou, está falado. Meu irmão, e Deus fez. Quem conhece a história sabe que Deus fez, e até hoje a descendência desse homem está aí, meu irmão. Está aí na nossa cara para mostrar que Deus é poderoso, de que quando Ele fala, como Ele disse a Jeremias, Ele vela em cumprir a sua palavra. Vou falar um negócio que o Espírito me falou agora. Deixa de ser frouxo. Acredita. Acredita, meu irmão. Vai adiante. Deus falou, Ele se responsabiliza. Agora, não volte. Continue. Já assistiu Procurando Nemo? Continue a nadar, né? Vá-se embora. Não volte não, tá? Continue. Então, por que é importante criarmos um relacionamento com Deus? Porque nós somos munidos de força, como Timóteo foi através da profecia, como Abraão foi através do relacionamento, de acreditar e de permanecer, ainda que tudo esteja contra aquilo que Deus falou. Acredite, Deus falou, o negócio vai acontecer. Amém, meu irmão? Acredite nisso em nome de Jesus. Quando Deus fala, e quando você automaticamente está ali num relacionamento lindo com Deus, criando um relacionamento com o Senhor, e Ele fala com você, e Ele cria em você coisas poderosas. Quando Deus Ele fala, quando você cria um relacionamento com o Senhor, Deus te faz, meus irmãos, viver o impossível. A Bíblia fala que Deus, imagine a coisa maior que Deus pode fazer na sua vida. Seu casamento talvez esteja acabado, e você diga: não, eu quero que Deus restaure o meu casamento. Isso é uma grandiosidade. Imagine aí uma coisa que Deus pode fazer na sua vida, que você acha que é estrambólica. Não, que isso aqui tem que a Trindade descer assim, ó. Tem que a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, descer e dizer: eu quero. Imagine um negócio grandioso aí que você possa imaginar, onde a sua mente possa alcançar. Sabe o que a Bíblia diz? Sabe que o Espírito entregou à igreja? Que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, abundantemente mais, do que nós pensamos, do que nós esperamos. Deus é muito mais poderoso do que a sua mente possa alcançar. Deus é muito mais poderoso. Então, Benjamin, como é que eu creio nisso? Tem que se relacionar, meu irmão. Tem que criar intimidade no secreto, tem que ouvir o Senhor, porque no secreto é que você, meu irmão, vai ter força.
O que eu quero frisar no seu coração nessa noite é que você cria um relacionamento com Deus que não está embasado somente em você ouvir o pastor ou receber do grupo de louvor ou estar aqui, mas é você criar um relacionamento íntimo, pessoal e poderoso, como Jesus disse: entra no teu aposento, vai no teu secreto e busca o Deus que te quer encontrar no secreto. Busca esse Deus. Vai lá em Mateus, meu irmão, 14. Todo mundo conhece essa passagem. Mateus 14, a partir do verso 24, é o Pedro lá e Jesus surfando, andando por cima daquele lago ali. Mateus 14. Amém? A partir do verso 24, você já conhece, mas vamos ler só para a gente relembrar aqui. Mateus 14, 24 diz assim: e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E Pedro respondeu-lhe e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Meus irmãos, tem coisas que só é possível através do relacionamento com Deus. Você já conhece essa história, mas deixa eu só dar uma pincelada aqui nela. Quando nós criamos um relacionamento com Deus, Ele nos faz viver o impossível. Por quê? Porque está no caráter de Deus fazer com que seus filhos vivam maravilhas, para que o nome deles seja glorificado, para que o louvor seja dado a Ele. Nessa questão aqui, observa, imagina o cenário comigo. Se você quer entender bem o que eu estou falando, como é o nome do esposo de Fernanda Brum mesmo? Emerson, pastor Emerson, né? Fernanda Brum tem, o nome do esposo dela é pastor Emerson. Entra lá no Instagram dele, que ele estava lá por Israel nesses dias, não sei se você ouviu, que ele fez um vídeo do mar lá da Galileia. Ele fez um vídeo lá da tempestade, como é que o negócio estava comendo. Se você quer entender o que eu estou falando, como estava naquela situação, vê lá o vídeo que ele fez. Ele estava lá num hotel, né, no frente, no mar ali da Galileia, naquele lago, e meu irmão, é coisa de doido, a onda bate mesmo, estava saindo assim, ó, tá indo-se embora, chegando ali nas ribanceiras. Então o negócio lá é coisa quente mesmo. Então estava nessa situação lá, os discípulos ali, e aqui diz que o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, além daquele lago, porque o vento era contrário. Imagina isso, meu irmão. Meu irmão, aqui diz que era a quarta vigília da noite. Era aproximadamente 3 horas da manhã, a quarta vigília da noite. Agora imagina um negócio desse. Está lá, você no mar, no escuro, 3 horas da manhã, um escuro, a água batendo lá no centro, você vê um cara andando por cima das águas, o pessoal ficou com medo, pensava que era um fantasma. Jesus falou: não tema, sou eu. Pedro disse, o Pedro era ousado. Pedro tinha uma coragem, meu irmão, que eu digo para você, eu não tinha não, 3 horas da manhã, eu num barco, dentro, uma tempestade daquela, eu dizer, manda eu ir para eu sair. Eu não fazia isso nunca, eu me agarrava lá, eu era mais fácil fazer como o Jonas, ir para baixo, me esconder, né, com medo das águas. Mas Pedro disse: Senhor, Jesus disse: não tema que sou eu. Olha a fé de Pedro, meu irmão. Pedro era um cara que falava besteira, mas pensa num cara que, era um cara que tinha um grande potencial, e foi o que foi. Pedro disse: se és tu, manda-me ir. E tem mal, eu não quero só ir não, eu quero andar sobre as águas. Meu irmão, olha a ousadia desse camarada. 3 horas da manhã, meu irmão. Era 3 horas da manhã.
3 horas da manhã o cara estava lá cambaleando ainda de sono, exausto, e Jesus lá naquela situação, Jesus disse, não temam, sou eu, tende bom ânimo. E Pedro disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Vamos, a gente tem umas oraçãozinhas que eu vou dizer para você, a gente faz umas oraçãozinhas às vezes, que se torna às vezes até uns pecados, porque a gente parece que às vezes desconfia do poder de Deus. Você já viu alguém orando, parece que desconfia do poder de Deus? Senhor, oh meu Pai, se tu podes, Senhor, já viu alguém orando assim, se tu podes? Senhor, se tu podes fazer, oh meu Deus, aquele marido, oh Senhor, se tu podes, Senhor, Senhor, aquela porta de emprego, se tu pode, aquela oração desconfiando de Deus, desacreditando de Deus. Mas Pedro foi ousado. Pedro tinha um relacionamento com Jesus, ele disse, Jesus, se é o Senhor, eu vou pedir um negócio que ninguém nunca fez no mundo, eu quero andar sobre as águas. Pedrão andou sobre as águas, mas porque ele foi ousado na petição dele, ele pediu, ele disse, eu quero andar. Agora Pedro não era tolo, Pedro sabia e conhecia o poder da palavra de Jesus. Ele disse, eu só saio daqui se o Senhor falar, eu só saio daqui se o Senhor ordenar. Por que é importante você ter um relacionamento com Deus? Porque Ele te faz viver o impossível, mas o impossível só vai se tornar possível para você, se o Senhor falar. Então você precisa ouvir a voz do Senhor, dizendo para você, vem, e quando você ouvir, vai embora. Mas se Deus não falar nada, fica na sua, fica parado, porque se for quebra a cara. Se a gente for sem a ordem de Deus, o bicho pega. Tem ali a passagem que a gente conhece ali, quando o povo de Israel recebeu a sentença que ia caminhar 40 anos no deserto, ia morrer todo mundo. Depois que Deus deu a sentença, já era, 40 anos no deserto. No outro dia de manhã, já escutou aquele ditado, não adianta chorar pelo leite derramado? A mãe dizia muito isso para mim. Ixi, era bom. Depois que Deus deu a sentença, não vai mais entrar ninguém aqui dessa geração má, vai cair todo mundo no deserto. No outro dia de manhã, o que foi que aconteceu? Os fortão de Israel, que estava com medo, no dia seguinte disse, agora a gente vai, nós pecamos contra o Senhor, vamos embora. Foram falar com Moisés, Moisés disse, não vai não, porque se fosse para ir, era para ir ontem. Mas vocês já pecaram lá atrás, Deus já deu a sentença, não vou fazer. Se vocês forem hoje, Deus não vai com vocês. Aí eles desobedeceram. Pensa no povo ruim. Desobedeceram antes, desobedeceram depois. Foram tentar lutar. Acabou tudo. Não venceram porque Deus já não estava no negócio. Então se Deus diz, vá. Se Deus não falou nada, fique na sua. Não vá na sua própria força não. Mas a questão aqui é que Pedro disse, Senhor, se és tu que estás aí sobre esse mar, sobre esse lago, me manda ir andando sobre as águas. Jesus disse, só isso, vem. E Pedro foi e andou. A gente sabe que ele afundou, porque descreu ali, naquele momento, mas Pedro andou. Pedro descreu, mas ele andou, por quê? Arriscou, diante de uma palavra de Jesus. Pedro foi o único homem do mundo que andou sobre as águas. Por quê? Porque Jesus disse, vem. Ele pediu, Jesus aceitou, e Jesus disse, vem, peça, ore, se relacione, seja ousado nas suas petições. Pedro pediu um negócio que ele nunca tinha ouvido ou visto. Eu vou andar sobre as águas, ninguém nunca andou, mas eu quero. Eu peço a ti, Jesus, me chama para eu ir. Jesus só disse isso, vem. Irmão, Jesus não disse, ó soberano Pai que estás no céu, potentíssimo Deus, isso aqui agora é complicado, Jesus, esse homem quer andar sobre as águas. Jesus não fez isso, Jesus não chegou lá, não botou a mão na cabeça dele, Jesus não rodopiou, Jesus, ele quebrou o poder da gravidade, somente dizendo, vem. Ô irmão, deixa eu falar um negócio para você, Deus não é um Deus de muitas palavras não. Deus não é uma pessoa que joga conversa fora, não. Deus não joga conversa fora, não. Você precisa entender que Deus não joga conversa fora.
Quando Deus fala, o negócio é poderoso. Quando Deus lança uma palavra, o irmão se agarra nela. Por quê? Pedro pediu algo inimaginável, impossível. Eu quero andar sobre as águas. Jesus só disse: vem. E a lei da gravidade foi quebrada. Eu sei lá o que aconteceu. Pedro ficou no peso do isopor. A gravidade, não sei. Pedro andou sobre as águas. Mas Jesus só falou: vem. Às vezes a gente fica orando para Deus, querendo que Deus, Ele fale para a gente assim de forma tão... Meu irmão, tem hora que Deus fala somente uma vez, uma palavra só: vem. Irmão, quando Deus falar um negócio desse para você, quando você pedir um negócio para Deus, e Deus dizer, como Jesus muitas vezes dizia: Senhor, se tu podes, me cura, Senhor. Jesus, eu quero. Jesus de vez em quando falava isso: eu quero ser curado. Vem, vai. Ela já foi curada. Jesus não falava muitas coisas não. Eis que eu te digo, varão, vaso valoroso, olha, lá, vai-te embora lá. Não, Jesus dizia: vai, já está curada. Vem. Quando Jesus, meu irmão, e quando você cria um relacionamento poderoso com Deus, e Deus fala com você, e Ele se manifesta a você, meu irmão, se agarre nessa palavra, se deixe ser ouvido pelo Senhor, meu irmão. Eu estou falando aqui nessa noite sobre a importância de ter um relacionamento com Deus. Se você quer viver coisas incríveis, impossíveis, se você quer ver a sua família transformada, se você quer ver coisas inimagináveis acontecendo, para que você louve, adore e engrandeça o Senhor, e todos possam ver que Deus é na tua vida, crie e construa um relacionamento com Deus de Israel, com Jesus que morreu conosco, por nós. Ele quer te encontrar no secreto, para te fazer poderoso nele, para te fazer ser uma pessoa que avança e não retrocede. Então crie em nome de Jesus, seja ousado como Pedro, e viva o impossível na possibilidade de Deus. Pode falar, irmão. Também. Não pedir explicação. Jesus lança. Lançaram e o milagre aconteceu. Então, por que é importante termos um relacionamento com Deus? Porque no relacionamento com Deus ali, construindo um relacionamento com Ele no secreto, nós recebemos do Senhor palavras de encorajamento do seu Espírito, através da Bíblia, que nos faz vencermos as lutas, nos faz viver o impossível. E meus irmãos, quando nós criamos um relacionamento com Deus, Ele nos dá força para cumprir o nosso propósito. Josué, eu vou ler aqui, Josué, capítulo 1, verso 5, o 6 e o 9, bastante conhecido, diz assim: ninguém se susterá diante de ti, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixareis, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. O verso 9 dá um pulão aí, que ele diz assim: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Meu irmão, veja só, a gente lê essa palavra hoje, ela não alegra o nosso coração ou não? Essa palavra não dá uma força para a gente? Uau, Deus dizendo ali para o homem: eu sou contigo, não te espantes, não tenha medo. Meu irmão, mas eu quero que você entenda, Josué ia começar uma missão muito árdua, muito forte, uma liderança que precisava urgente da intervenção de Deus para que fosse possível. Você acha que Josué não estava com medo de liderar aquele povo, de guiar aquela multidão de pessoas? Mas Deus, através do relacionamento, observou que Josué estava com medo
e disse: eu vou muni-lo de poder, eu vou falar ao seu coração. Entenda que isso que nós acabamos de ler aqui agora, nós podemos hoje trazer para a nossa vida. O Espírito Santo pode pegar essas palavras e trazer como verdade, testificar que Deus está falando conosco, mas entenda que Deus falou isso para Josué. Hoje o Espírito pode falar para a gente através dessa palavra, mas o Senhor falou para Josué e disse: Josué, eu quero que você entenda, ninguém permanecerá diante de ti, todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Ele diz: meu irmão, imagina Deus falando um negócio desse para você. Hoje a gente lê aqui na Bíblia, mas imagina Deus se dirigindo a você e falando no secreto com você, dizendo: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Meu irmão, com uma palavra dessa, Josué estava preparado para avançar no poder de Deus que foi gerado para aquela pessoa. Entenda, meu irmão, em nome de Jesus, entenda como é importante o criar o relacionamento com Deus. Criar o relacionamento com o Senhor, porque Josué estava com medo, mas a palavra de Deus deu força e ânimo para Josué. Josué foi quem foi, porque Deus lá no início disse: Josué, eu sou contigo. No relacionamento íntimo, Deus falou: Josué, eu sou contigo, não te espantes, não tenha medo, eu vou ser por você, eu vou ser com você. E como Josué conquistou e alcançou isso? Através do relacionamento. Então você quer força para cumprir o seu propósito, meu irmão? Se relacione com Deus. Ele vai te dar força, Ele vai te dar ânimo. Ainda que você acredite: isso aí eu não consigo, não sou capaz. Deus diz: eu vou ser contigo, mas é preciso você se relacionar com Ele. É preciso você se relacionar com Ele. Amém, meus irmãos? Tem outras coisas que a gente poderia falar, mas eu quero que você feche os seus olhos por um momento. Feche os seus olhos. O Senhor nessa noite te convida. Ele está te convidando, Ele não está te obrigando. Ele está te chamando para que você construa um relacionamento íntimo com Ele. Entenda que todas as suas vitórias, todos os seus milagres, todo o seu romper está no secreto te esperando. E você irá alcançar isso quando você for no secreto. Deus está lá te esperando, no secreto. Meu irmão, Deus, eu quero que você entenda que é para você, para cada pessoa, cada indivíduo que está aqui. Deus tem palavras que Ele quer liberar sobre a tua vida. Tem palavras que Deus quer liberar sobre a tua vida, que vai te fazer ser um vencedor, um vitorioso, quando você ouvi-las, recebê-las. Mas vá no secreto. Deus quer lançar palavras de poder sobre a sua vida. Existe milagres te esperando, a sua resposta está lá no secreto. Está lá, vai lá, cria um relacionamento. Deus está lá. Jesus falou: vai para o secreto, porque não será em vão. Você vai encontrar Ele, Ele já está lá no secreto. Vai, agora você que tem que ir. Eu estou aqui nessa noite, meu irmão, na autoridade do nome de Jesus, dizendo que o secreto te espera para que você viva os milagres do Senhor. Lute para permanecer nesse secreto. Meu Senhor amado, Jesus, aqui está, ó Deus, as minhas irmãs, os meus irmãos.